Oi, eu sou o Matheus e nesse vídeo você vai aprender a como criar essa tela de login bem fácil e passo a passo usando apenas HTML e CSS. Então, nessa tela de login que nós vamos criar hoje vai ser uma tela de login parecida com a tela de login do Discord. Que aqui nós vamos ter a nossa imagem de background, que vai ser uma imagem bem bonita, por acaso. E aqui na nossa tela de login nós vamos ter aqui um texto de boas-vindas, uma pequena descrição. E aqui nós vamos ter os nossos campos de input, que são aqueles campos que é para o usuário ele colocar aqui o seu e-mail. Então aqui nós vamos ter o campo de e-mail, aqui nós vamos ter o campo de senha. Aqui vai ter esse link caso o usuário ele esqueceu sua senha. Aqui vai ter esse texto e aqui no outro lado vai ter aquele QR Code que fica lá na tela de login do Discord. E aqui por baixo do código QR nós vamos ter aqui esse texto, entrar com o código QR. Aqui nós vamos ter uma pequena descrição. E a tela de login que nós vamos criar hoje vai ser uma tela de login responsiva. Ou seja, ela vai se adaptar para o dispositivo móveis, assim facilitando o usuário. Então, se você gostou da ideia de aprender a como criar essa tela de login com HTML e CSS, já deixe o seu like para mim, para que você me motive a continuar a produzir mais vídeos que vão te ajudar a ser um bom desenvolvedor front-end. Então, é muito simples e fácil. Aperte no botão do like e eu vou ficar feliz quando eu e muitas outras pessoas estávamos a começar nossos estudos em programação. Cometemos muitos erros que atrasaram nosso crescimento profissional. Então, para você não passar os mesmos erros que eu passei, eu vou deixar o link na descrição do meu e-book gratuito, onde eu vou te mostrar os erros que todo programador deve evitar agora mesmo para que cresça a sua carreira mais rápido. Então, clica no meu link na descrição e cresça a sua carreira mais rápido. Então, chega de enrolação e vamos começar a criar nossa tela de login. Então, antes de continuar a assistir esse tutorial, você vai precisar de ter instalado no seu computador um editor de código, que é para nós poder criar e editar o nosso código. E nesse vídeo eu vou estar usando o Visual Studio Code, que é um editor de código da Microsoft, e ele também vai nos ajudar muito na produtividade. E eu vou usar ele porque ele é meu favorito. E se você quiser utilizar outros editores de códigos como o Sublime Text, o Notepad++, o Atom e entre outros, fique à vontade. Você pode usar o que você quiser. Então, e se você não tem nenhum editor de código, eu recomendo que você baixe o Visual Studio Code. Então, para você baixar o Visual Studio Code, eu vou deixar o link na descrição, que é para você poder acessar essa página aqui. Então você vai digitar VS Code no Google, que ele vai abrir aqui essa página do Visual Studio Code. Você vai clicar nela e você vai cair numa página para ajudar com essa aqui, porque podem atualizar a página. Então, e você vai apertar aqui no botão de Download for Windows. No caso, ele já reconheceu o meu sistema operacional e ele colocou Download for Windows. E caso o teu sistema operacional não for Windows, você vai apertar aqui nesse drop down, ele vai abrir aqui essa caixinha e você vai escolher aqui o teu sistema operacional. Então, show de bola. E agora que você já tem um editor de código, bora! Então, aqui na nossa área de trabalho, eu vou criar aqui uma pasta que vai ser a pasta que vai conter os arquivos que nós vamos utilizar. Mas você pode criar a tua pasta em qualquer cor que você quiser. Então aqui eu vou vir com o botão direito, novo, pasta, que é para eu poder criar minha pasta. E o nome da minha pasta vai ser tela de login com HTML e CSS. Show de bola. Depois com a nossa pasta criada, eu vou abrir minha pasta com o meu editor de código. No caso, eu vou utilizar o Visual Studio Code. Aí você vem na tua pasta e aperta com o botão direito e vem aqui nessa opção abrir com code, que ele vai abrir a tua pasta dentro do Visual Studio Code. Nesse caso ele tá lento. Não sei porquê, mas o meu computador tá lento ultimamente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou começar a criar os arquivos e as pastas que nós vamos usar para esse projeto. No caso, eu vou começar por criar o arquivo index.html. Então, é só você apertar aqui nesse papelzinho com o sinal de mais, que ele vai abrir esse input aí, que você vai colocar o nome do arquivo. No caso, eu vou colocar index.html. E no caso tem que estar com a extensão .html, que assim ele vai reconhecer que é um arquivo HTML. Então depois eu vou criar o arquivo também style.css. E com o arquivo style.css e o index.html criados, eu vou começar por criar a pasta de imagens, que vai ser a pasta que vai conter essa imagem e também essa imagem aqui. Eu vou ver aqui no meu Visual Studio Code
eu vou criar a pasta imagens. Então, com essa pasta imagens criada, eu vou fazer o import, ou seja, eu vou importar as imagens que eu vou utilizar. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar o link na descrição aí embaixo, que é para você poder acessar elas. Agora eu vou arrastar as imagens para a pasta imagens. Então, eu vou trazer aqui e vou largar. Que as imagens elas já vão estar dentro da pasta imagens. Que no caso está aqui uma imagem, está aqui. E a outra imagem é essa aqui. Show de bola. Então, eu vou apertar aqui nesse papelzinho que é para ele fechar aqui. Para ele fechar. E eu vou até o arquivo index.html, que é para eu começar realmente a criar a estrutura da nossa tela de login com HTML e CSS. Então, eu vou digitar um ponto de exclamação e vou dar um enter, que esse código ele vai trazer para nós a estrutura básica de um documento HTML. Então aqui não tem muita história. Então basicamente o doctype HTML ele vai dizer ao navegador que isso é um documento HTML e ele também pode dizer qual a versão. Aqui nós temos o HTML Lang, que Lang é a linguagem do site. Aqui está EN. No caso eu vou colocar PTBR, que é português do Brasil. Então beleza. Aqui no nosso header, que header significa cabeça, e na tag header ele vai ficar todas as configurações do site. Os metadados, a descrição do site, o título da página, tudo fica no header. Então aqui na nossa tag header nós temos o meta-char7 UTF-8. Isso aqui ele vai indicar ao nosso navegador qual vai ser o caractere de codificação do nosso site. No caso ele está a dizer que é UTF-8. Aqui nós temos o meta HTTP KVXUA compatível, content e edge. Então isso quer dizer que o nosso site ele vai ser compatível com as versões mais antigas do Internet Explorer, que é aquele navegador antigo da Microsoft. E aqui nós temos o MetaName Viewport, que essa meta tag ele serve para a compatibilidade dos dispositivos móveis. E aqui nós temos o title. O title vai ser esse texto que vai ficar aqui o title vai ser esse texto que vai ficar aqui na aba do nosso navegador, que aqui é tela de login Discord. Aqui eu vou colocar tela de login com HTML e CSS. No caso você pode colocar o título que você bem quiser. E show de bola. E dentro da tag bar vai ficar tudo o que podemos ver no site. Ou seja, tudo que nós estamos a ver no site, essas imagens, o input, o botão, tudo fica dentro da tag bar, que é o corpo da página. Então, na nossa tag bar, eu vou começar por criar uma div, que essa div ela vai ter a classe boxForm. Basicamente, a div ela vem de divisão. Ela também serve que para nós poder agrupar alguns elementos. No caso, nós vamos agrupar, e no caso, a div que tem a classe boxForm vai ser todo quadrado aqui. Ou seja, essa toda box aqui é a nossa div boxForm. Show de bola. E na nossa div boxForm, basicamente aqui nós vamos ter duas seções, que vai ser essa seção aqui do formulário e também vai ser aqui a seção do QR Code, que vai ser a seção que vai ficar esse QR Code. Então aqui basicamente na nossa div boxForm eu vou criar dois divs. Uma div que vai ter a classe form_content, está aqui, e a div que vai ter a classe form_QR_code. Eu vou criar a div, que essa div vai ter a classe form_content. E eu vou criar uma outra div, que vai ser a div que vai conter o QR Code, que vai ser form_QR_code. form_QR_code. E eu vou começar por adicionar alguns elementos na nossa div form_content. Então na nossa div form_content nós vamos ter aqui o nosso título, essa nossa descrição, que também pode ser o nosso subtítulo, e aqui o nosso campo de input. Show de bola. Então aqui eu vou começar por adicionar um H3, que esse H3 ele vai ter a classe título. E aqui no VS Code eu posso usar muitos atalhos. Por exemplo, que se você quiser criar um elemento que tenha um ID específico, então você coloca o nome do elemento, você coloca a hashtag e você coloca o nome do ID que você quiser criar. E olha o que ele criou: o nome do elemento, o ID, nome ID. Então, por exemplo, se eu quiser criar um parágrafo que vai ter o ID descrição, então eu vou fazer o P, que é o nome do elemento, eu vou colocar a hashtag descrição no caso. Vou dar um enter, ele vai criar um P com o ID descrição. Show de bola. Então no nosso H3 nós vamos ter aqui esse texto de boas-vindas. Então eu vou colocar aqui boas-vindas, show de bola. Eu vou dar um enter e depois aqui nós vamos ter o nosso parágrafo. Eu posso copiar aqui o texto
nosso parágrafo, que ele vai ter a classe subtítulo. E eu vou colar esse texto que está aqui. No caso, você pode pausar o vídeo que é para você poder copiar. Então agora eu vou abrir o nosso arquivo no navegador, que é para eu ver como é que está o resultado dessa página. Eu vou abrir o arquivo usando o Live Server. E se você não tem instalado o Live Server, é para você instalar o Live Server. Você pode ver aqui nessas abas em extensões, que o VS Code ele vai abrir essa aba que vai ter as extensões. Show de bola. E você vai pesquisar por Live Server, isso aqui, Live Server. Você vai clicar na primeira, essa aqui, que tem esse ícone aqui. Basicamente a extensão do Live Server, ela vai criar um pequeno servidor, que esse servidor ele vai ter um live reloading. Ou seja, que quando eu alterar o meu código, automaticamente ele vai dar um refresh na página. Ou seja, ele vai atualizar a página automaticamente. Então, para ver aqui com o Live Server, eu vou fazer assim. Eu vou aqui no meu arquivo index.html, eu vou apertar com o botão direito e vou ver aqui Open with Live Server. Também eu poderia apertar aqui em Go Live. Show de bola, aqui está o meu site. Esse é o resultado. Aqui está o nosso H3, que tem a classe título, e aqui está o nosso parágrafo. Sinceramente eles estão muito feios, olha só como é que eles estão, mas tudo vai dar certo. Então, por exemplo, se eu vir aqui na minha página index.html e eu colocar um outro parágrafo, que esse parágrafo ele vai ter um texto qualquer, eu vou salvar e percebam que automaticamente a minha página ela foi atualizada. Por exemplo, se eu colocar aqui um outro texto, Matheus Manuel, vou salvar, aqui já vai estar automaticamente. Show de bola. Isso aqui era só para essa aqui era só um exemplo. Então agora eu vou voltar aqui no meu editor de código e eu vou começar a criar essa etapa daqui, que vai ser esses formulários aqui. Então aqui no meu arquivo index.html eu vou criar uma tag form, que são as tags usadas para a criação de formulários. Então aqui na nossa tag form eu vou criar uma div, que essa div ela vai ter a classe form input. E essa div form input ela vai ter a função de agrupar esse label e esse input. Ele vai agrupar esses dois elementos. Então aqui eu vou criar um label, que no atributo for eu vou colocar email, e no texto desse label eu vou colocar email ou número de telefone. Email ou número de telefone. Show de bola. Depois aqui também dentro do label eu vou colocar um spam, e dentro desse spam eu vou colocar um asterisco, que vai ser esse asterisco aqui, que ele vai ter essa cor vermelha aqui. Não sei se você consegue ver. Agora que eu dei zoom, vai ser esse asterisco vermelho. Basicamente ele vai ser um spam e vai ficar aqui ao lado da label. Então, depois de eu criar a minha label, eu vou criar o meu input, que no caso vai ser um input do type text, que ele vai ter um ID email. E se eu vir aqui no meu site, perceba que quando eu clicar na minha label, aqui nesse texto, automaticamente ele vai ativar o nosso input. Isso é porque aqui no atributo for dessa label, eu coloquei email. Ou seja, basicamente esse atributo ele diz que para qual elemento, ou seja, para quando eu clicar nesse label, ele vai ativar qual elemento. No caso, quando eu clicar nesse label, pam, ele vai ativar o elemento que tiver o ID email. No caso é este aqui. Então, quando esse input de e-mail é criado, eu vou criar também aqui o input de senha. Então eu vou aproveitar e eu vou selecionar aqui Ctrl C e eu vou colar aqui. Show de bola. Aqui eu vou colocar no texto da label, eu vou colocar senha. Aqui no atributo for da label eu vou colocar também senha. Aqui no e-mail também vou colocar senha. Show de bola. Eu vou salvar. Vai ficar assim. E percebam que quando eu digito algo aqui no campo de senha, ele mostra as letras. Isso aqui não é muito seguro no campo de senha. Então aqui eu vou colocar que ele vai ser do tipo password. E quando eu digitar algo, vai aparecer aí estes asterísticos. Deixa eu ver o que falta aqui. Então nós já criamos nossos inputs. Agora falta criar aqui esse texto, essa senha. Então aqui eu vou criar uma div, que essa div ela vai ter a classe, aqui ele vai ter a classe forget password link. Aqui é forget password link. E nessa div forget password vai ter aqui esse link. Então aqui eu vou criar um link com a tag A, o link ele escreve com a tag A, que no atributo href eu vou colocar um rastro, que no nosso link ele vai estar escrito esqueceu sua senha. Eu vou copiar e vou colar. Show de bola. Depois de eu criar aqui meu link, eu vou criar aqui esse botão. Então aqui depois da div
forget password link, eu vou criar uma tag button que significa que nós estamos a criar um botão e o nosso botão vai estar escrito entrar. Show de bola. Vou ver como é que tá aqui. Por enquanto está muito feio. Quando nós irmos no CSS ele vai ficar bonito. Aqui nós vamos ter aqui também esse texto aqui precisando uma conta, registros. Então aqui no nosso site eu vou criar um parágrafo, que esse parágrafo ele vai ter a classe register link. E aqui nesse parágrafo aqui vai ter o texto. Precisando de uma conta, copiar, vou colar aqui e depois aqui eu vou colocar esse link aqui, registre-se. Então aqui eu vou colocar o link, vou colocar um hashtag que para quando eu clicar nesse link ele não vai ter animação e no texto do link vai estar escrito registre, show de bola. Então vai estar assim, bem feio. E depois, eu vou começar por criar essa parte daqui. Então, eu vou atacar aqui a div que tem classe form, que é rcode, que nós criamos lá no início. Então, na nossa div form, que é rcode, nós vamos ter aqui essa imagem, esse texto aqui e essa descrição. Então, e para nós adicionarmos uma imagem aqui no HTML, nós usamos a tag img, que são as tags para adicionar a imagem. Então, aqui no atributo src da imagem, ou seja, que vem de source, é onde nós vamos colocar o caminho da nossa imagem, ou seja, onde é que está a nossa imagem. Ele está na pasta imagens e a imagem que é recode.png. Então, vai na pasta imagens, e me traz a imagem que é recode.png. Show de bola. É aqui no texto alternativo, que caso a imagem ele não seja carregada, ele vai mostrar esse texto aqui. Então, que é recode, eu vou colocar que é recode. Show de bola. Vou salvar. Pam, aqui vai ter a nossa imagem. Então primeiro eu vou terminar de fazer o nosso HTML e depois eu vou fazer o nosso CSS. Então depois de eu colocar a imagem, eu vou colocar um H2 e nesse H2 vai estar escrito entrar com o código QR. Vou colar, tá aí. Então aqui vai ter um parágrafo. Então eu vou copiar aqui este texto inteiro, Ctrl+C da vida, e eu vou colar aqui. Eu vou dar alguns enters que é para você poder ver o texto corretamente. Show de bola. Vou salvar. E perceba que, eu não sei se você consegue ver, que aqui algumas partes desse texto estão em negrito. Como aqui, como essa parte daqui. Então, para deixar que o nosso texto ele fique em negrito, eu vou usar a tag strong. Então, ele começa aqui, appmóvel, e ele termina em Discord. Disco aqui, certo, aqui. Eu vou colar exatamente aqui. Eu vou salvar, na minha página vai ficar assim. Escaneie com o app móvel do Discord. Então basicamente a estrutura do nosso HTML ele já está pronto. E como você pode ver, está muito feio. E o HTML ele tem a função de criar apenas a estrutura do site. O CSS ele é que tem a função de fazer toda a parte bonita. Então agora eu vou até aqui o meu arquivo CSS. Então, e para verificar se tudo está funcionando bem, eu vou aqui atacar o nosso bar, que eu vou colocar aqui o nome da tag e aqui eu vou colocar as declarações. Então vai ser background color red, que vou salvar. Porque não quer, não funcionou. Não esquecemos de linkar o arquivo CSS com o arquivo HTML. Então para eles funcionarem em conjunto, eles precisam de ter uma conexão entre eles. Então para eu linkar o arquivo CSS no arquivo HTML, eu vou digitar link style sheet. Isso quer dizer que nós estamos a importar uma folha de estilo. E aqui na href nós vamos colocar o caminho. No caso o nosso arquivo CSS ele está no mesmo diretório. No caso é style.css. Vou salvar. Agora sim funcionou. Então já que funcionou, eu vou começar a estilizar. Então eu vou começar por fazer o reset CSS, que é para nós poder anulificar, ou seja, para nós poder anular algumas propriedades que já vêm por padrão no nosso navegador, como o padding, margin, border. E fazendo o reset CSS, eu vou ter aí o controle da nossa página. Então para fazer isso aqui, eu vou digitar asterisco, que esse asterisco ele é o seletor universal, ou seja, que ele vai selecionar todos os elementos da página. Em todos os elementos da página, eu quero eliminar o padding. Mas o que seria esse padding, Matheus? Então basicamente o padding é o espaçamento interno. É aquele espaçamento que fica por dentro do elemento. E também eu vou colocar o margin, que no caso eu vou colocar 0. E aqui não é preciso você colocar, por exemplo, 0 pixels, 0%. E quando você coloca 0, o CSS ele já vai entender que é para anulificar. O margin ele é o caso parecido com o padding, sendo que o margin ele adiciona espaçamento fora dos elementos.
Então, para explicar sobre padding e merging, eu vou fazer aqui um exemplo bem rápido e básico. Então, aqui no nosso exemplo nós temos um HTML bem básico, que aqui no nosso HTML nós temos uma div que tem classify, que a div que tem classify é essa div aqui que tem a borda vermelha, e aqui nós temos, e dentro da div que tem classify, nós temos o botão, que o botão é este aqui, esse botão que tem a cor amarela. Então vamos aqui no nosso CSS, que é para nós poder ver como é que nós estilizamos aqui. Então no nosso CSS nós não temos muita história. Então eu fiz um código aqui, esse código aqui ele vai servir que é para eu centralizar a divpy e o botão aqui no centro. Show de bola. E aqui, e esse aqui é o código da divpy, ou seja, a div que tem classify, no caso é esta div aqui. Show de bola. Então aqui na nossa divpy eu setei uma altura e largura de 300 pixels, também eu setei uma borda. E depois aqui eu fui estilizar o botão, que no botão eu setei uma largura e altura mínima, e eu também setei uma cor de fundo. E eu também tirei o border, ou seja, eu tirei a borda. Show de bola. E agora eu vou começar a explicar sobre o padding e o merge. E o que seria esse padding e merge? Então de uma forma simples, o padding é o espaçamento que fica por dentro do elemento. Então, o padding ele serve aqui para nós poder adicionar espaçamento dentro do elemento. Enquanto que o merging é o espaçamento externo, ou seja, é o espaçamento que fica aqui ao redor do elemento, de fora do elemento. Então, eu vou começar dando exemplo do padding. Por exemplo, se eu colocar um padding aqui de 50 pixels, então você vai perceber que o nosso botão ele aumentou. Aqui o espaçamento interno dele aumentou. Se eu colocar um padding, sei lá, de 30 pixels, ele vai diminuir. Se eu colocar de 60 pixels, de 70, ele vai aumentar muito. Então, e esse aqui é o padding. E o merging, para eu usar o merging, eu vou colocar merging de 50 pixels também, 50 pixels. Você vai perceber que logo que eu apliquei o merging, o nosso botão ele já se descolou aqui da divpy. Ou seja, o seu espaçamento aqui de fora do botão, ele aumentou. Então, por exemplo, se eu vir aqui em inspecionar, que é para eu poder ver as ferramentas do desenvolvedor. E aqui na ferramenta do desenvolvedor tem essa parte aqui que nós podemos ver a representação do box model do elemento. Então, por exemplo, se eu ver aqui e selecionar esse nosso botão, então eu ver aqui, esse aqui é o conteúdo do botão, que é aquele texto enviar. E aqui está o nosso padding. E percebam que quando eu passo o mouse, ele automaticamente já mostra a área que o padding ocupa. Então, e aqui você consegue ver que o padding é o espaçamento que fica aqui dentro do elemento. Enquanto que esse merge aqui é o espaçamento que fica aqui ao redor do elemento, que esse é o merging, esse é o padding. Então, show de bola. Então, e nós temos muita forma de usar o padding e o merging. Então, eu vou apagar isso aqui que é para poder mostrar. Então, e se eu quiser que no botão ele só aplique um merging na parte de cima do elemento, então eu vou colocar aqui merging top, e aqui eu vou colocar o seu valor. No caso, eu vou colocar um merging top de 50 pixels, ou seja, ele só vai aplicar aqui um merging na parte de cima, nosso botão. E também eu posso fazer isso aqui para os outros lados, ou seja, eu posso aplicar um merging na direita com o merging right. Então, com merging right, então, por exemplo, eu vou colocar um merging na direita de 30 pixels. Caso não deu para ver, porque a direita ele está aqui desse lado. E nós também podemos colocar um merging na parte da esquerda, com um merging left. E eu vou colocar um merging left de 40 pixels. Então, você consegue perceber que eu apliquei um merging left de 40 pixels. Ou seja, eu setei um merging de 40 pixels aqui na esquerda no nosso botão. E nós também temos a propriedade de merging button, que com a propriedade de merging button nós podemos manipular o merging na parte de baixo. Então, por exemplo, se eu colocar um merging button de 60 pixels, então ele vai aplicar um merging button na parte de baixo de 60 pixels. Então, e essa mesma lógica também se aplica ao padding. Então, aqui nós temos o padding top, que ele vai aplicar o padding na parte de baixo, por exemplo, o padding de 50 pixels. E nós também temos o padding, um padding button, que ele vai aplicar um padding na parte de baixo. E eu também vou colocar um padding button de 50 pixels, para ele aplicar um padding na parte de baixo. Eu também vou aplicar um padding left, que ele vai aplicar um padding na esquerda do elemento. Então, eu vou colocar de 40 pixels, show de bola. E nós também temos o padding right, de 40 pixels. Então, recapitulando, nós aprendemos a colocar o padding na direita, um padding na esquerda, um padding na parte de baixo, um padding na parte de cima. E no merging nós fizemos a mesma coisa. Então, e se você quiser usar o merging apenas tudo só numa linha, isso também é possível.
Então para fazer isso aqui, eu faço da seguinte maneira. Eu vou colocar o merging. Então basicamente aqui na propriedade do merging, nós podemos colocar vários valores. Então se eu colocar um valor, ou seja, se eu colocar 100 pixels, então ele vai aplicar um merging de 100 pixels em todos os lados do botão. Se eu colocar dois valores, outro valor vai ter 50 pixels. Então este primeiro valor ele vai ser para cima e para baixo, e o segundo valor ele vai ser aqui nas laterais, ou seja, na direita e na esquerda. Se eu colocar mais um valor, ou seja, 60 pixels, então se ele tiver 3 valores, o primeiro valor ele vai ser aqui da parte de cima, o segundo valor ele vai ser aqui nas laterais, na direita e na esquerda, e o terceiro valor ele vai ser aqui da parte de baixo. Então, e se eu adicionar aqui mais um valor, 40 pixels, então se ele tiver 4 valores, o nosso merging, o primeiro valor ele vai ser aqui na parte de cima, o segundo valor ele vai ser aqui na direita, o terceiro valor ele vai ser aqui na parte de baixo, e o último valor ele vai ser aqui na esquerda. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o personagem, que é para poder ver a representação gráfica desse elemento. Então se eu ver aqui nesse botão, e se eu ver aqui no merging, você pode perceber que ele aplicou um merging de 100 pixels na parte de cima, um merging de 50 pixels na direita, e um merging de 60 pixels na parte de baixo, e um merging de 40 pixels na esquerda. Então aqui no padding também a lógica é a mesma. Se eu colocar um padding de 50 pixels, ele vai aqui aumentar o elemento. Se eu colocar 20 pixels, esse primeiro valor ele vai ser aqui para cima e para baixo, e o segundo valor ele vai ser aqui na direita e na esquerda. Então show de bola, espero que você tenha entendido. Então, e se você não entendeu, você pode deixar na descrição que eu vou te ajudar. Então agora nós podemos continuar com o nosso vídeo. Depois também vou colocar um boxagem border box. Eu vou colocar um text decoration nome, que é para ele tirar todas as decorações do texto, como os underlines, os textos riscados e show de bola. Então agora eu vou salvar aqui no site. E percebam que todo o merging do site ele foi tirado todo. Então agora eu vou colocar uma nova fonte no nosso site, porque essa fonte aqui não está lá muito agradável. Então nós podemos melhorar ela. Então, porque se você reparar que no nosso site original, a nossa fonte ela é diferente que esta aqui. Então a fonte que nós vamos querer vai ser a fonte Source Sans Pro. Então para você poder pegar ela, eu também vou deixar o link na descrição. Link está na descrição. Então você vai acessar o site do Google Fonts. Eu vou dar o Enter da vida. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro link e ele vai me levar aqui nessa página. E depois você vai ver aqui em fontes que ele vai nos dar várias fontes aqui do site do Google Fonts. E a fonte que nós vamos utilizar vai ser a fonte Source Sans Pro, que é essa fonte aqui. Então pesquisa aí Source ou Source Sans Pro e você vai clicar nessa primeira aqui. Pam, cliquei e eu vou dar um scroll básico aqui, e aqui ele vai nos mostrar alguns tamanhos da nossa fonte que escolhemos. Então eu vou começar por escolher alguns tamanhos, que eu vou escolher aqui o tamanho de 300, eu também vou escolher aqui o tamanho de 400, o tamanho de 600 de semi-bold e o tamanho de 700 que é bold. Então vai ser só esses tamanhos aqui e show de bola. Depois agora eu vou levar no... E depois nós temos duas formas de importar a fonte no nosso site. Que a primeira é usando o código HTML e a segunda é usando o código CSS. No caso eu vou dar aqui a segunda forma, que é do código CSS, porque é a forma que eu mais gosto. Então eu vou dar Ctrl C, vou colar, vou copiar sem a tag style, porque nós vamos colar dentro de um arquivo HTML. Eu vou colar aqui na primeira linha, que é para ele carregar a primeira fonte. Do bola. E quando eu salvar a página, pam, salvei, pam, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Não aconteceu nada porque nós não dizemos que qual elemento é que vai usar a fonte. No caso, nós vamos dizer que todos os elementos eles vão utilizar a fonte. Então, primeiro eu vou pegar aqui o nome da fonte, que é esta aqui. Eu vou copiar, e eu vou aqui e eu vou colar aqui. Então aqui eu vou dizer que todos os elementos os elementos do site eles vão utilizar aqui essa fonte Source Sans Pro. Vou salvar. Param! E agora quando eu vou atualizar o site, você percebe que a nossa fonte já ficou melhor, ficou mais agradável e show de bola. Eu vou fechar o site aqui. Então com essa fonte importada, eu vou começar a estilizar aqui o nosso subbar. Eu vou colocar aqui essa imagem de fundo e show de bola. Então aqui eu vou atacar o nosso body. E qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar essa imagem de fundo aqui. Então vai ser background image
eu vou colocar URL, que aqui dentro da URL nós vamos colocar o caminho da nossa imagem. Depois coloca umas aspas simples, e no caso a imagem que nós queremos está dentro da pasta imagens, e a imagem é bg.png. Na pasta imagens, a imagem é bg.png. Então você vai digitar esse código aqui, o URL, vai colocar o caminho da imagem, e quando salvar aqui no meu site, tcharam! Aqui está a nossa imagem, que nós adicionamos ela via CSS. Então em seguida eu vou colocar um background repeat, no repeat, que assim a imagem ela não vai se repetir. Em seguida eu vou colocar também um background size, que isso quer dizer que a nossa imagem de fundo ela vai ocupar toda a altura e largura disponível no body. Também eu vou definir uma altura aqui, height de 100 VH, que VH significa Viewport Height, e que quando eu coloco 100 VH, o body ele vai ocupar toda a altura do nosso navegador. Então eu vou salvar e já vai ficar assim. Então, e agora nós precisamos que essa div aqui, que essa div box form, ela fique aqui no centro, como está aqui. Então eu quero que esses elementos aqui eles fiquem aqui no centro. Então para isso, que é para poder organizar eles, eu vou utilizar aqui a propriedade display. Aqui eu vou colocar display flex, que o display flex ele faz com que as coisas do nosso site fiquem uma no lado da outra. Em seguida eu vou utilizar aqui a propriedade align item, e o align items ele alinha os elementos no eixo Y, que o eixo que vai ser aí o eixo vertical. Ele aceita valores como flex start, que os elementos eles vão ser alinhados aqui no início do eixo, caso é o eixo vertical. Tem o flex end, que os elementos eles ficam aqui alinhados no final do eixo. Tem o center, que os elementos eles ficam centralizados verticalmente. E nós temos o street e o baseline. Então aqui eu vou utilizar o align item center, que é para os elementos ficarem centralizados verticalmente. E depois eu também vou usar a propriedade justify content, que a propriedade justify content ela alinha os elementos no eixo X, que é o eixo vertical, e ela aceita valores como o flex start, que os elementos eles ficam alinhados aqui no início do eixo, que no caso é o eixo horizontal. O flex end, que os elementos eles ficam aqui no final do eixo. O center, que os elementos eles ficam centralizados. O space between, que ele vai dar um espaço igual entre os elementos, que o primeiro elemento ele vai ficar aqui no início e o último ele vai ficar aqui no fim. E nós também temos o space around, que o space around ele é quase parecido com o space between, sendo que ele adiciona um espaço ao redor dos elementos, como você pode ver aqui nesse exemplo. Também nós temos o space ember. Aqui no justify content eu vou utilizar justify content center, que é para ele centralizar tudo. Salvar e tcharam! Se você consegue ver, agora o nosso site ele ficou centralizado. E agora nós vamos começar a mexer aqui na nossa div box form. E antes disso, aqui no nosso tag body eu vou colocar um padding de 30 pixels. Show de bola, um padding de 30 pixels. Eu vou atacar todas as tag pads do site e eu vou colocar uma cor que vai ser um hashtag B9BBBE, que vai ser um cinzento. Eu também vou colocar font size, que font size ele é o tamanho da fonte, que eu vou colocar 16 pixels, que pixels é uma unidade fixa. Show de bola, eu vou salvar. E todos os parágrafos do site eles vão ficar dessa maneira. Então, e agora? Eu vou atacar essa div que tem classe boxForm. Então eu vou copiar aqui. Então aqui eu vou colocar font boxForm. E nessa div boxForm eu vou começar por adicionar aqui esse background color. Na div boxForm eu vou colocar o background color, que vai ser o hashtag que vai ser 36 39 3F. Vou salvar. E vai ficar assim. Aqui eu vou colocar um padding de 32 pixels, que é para ele dar um espaçamento interno aqui na div boxForm. Também eu vou colocar aqui uma largura de 784 pixels. Também eu vou colocar uma altura de 408 pixels. Vou salvar. Bom, ele vai ficar dessa maneira assim. Então aqui na nossa div boxForm também eu vou aplicar um font size, que é o tamanho da fonte de 18 pixels. E depois de eu colocar o font size, eu vou colocar o border radius de 15 pixels, que o border radius ele vai arredondar aqui
os cantos das bordas, ou seja, que ele vai arredondar aqui os cantos das bordas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um número bem grande, por exemplo 50 pixels, você consegue ver agora que ele já arredondou as bordas da DivBox Form. No caso, eu vou colocar 5 pixels porque assim fica melhor. E você pode perceber que aqui dentro da nossa DivBox Form ficou uma extrema confusão. A div do QR Code começou a sair. Então, para eu poder organizar aqui os elementos dentro da DivBox Form, eu vou utilizar a propriedade de display. Eu vou colocar aqui display flex, eu vou colocar o align item center e justify content space between. Vou salvar que o space between ele vai dar um espaço aqui entre os elementos. Então, ele vai ficar assim. Tá um pouquinho feio, mas com o tempo ele vai ficar bonito. Então, e agora eu vou adicionar aqui uma sombra na nossa DivBox Form. Então vai ser box shadow, e eu vou colocar 0, e esse primeiro valor é referente ao eixo X, ou seja, se a sombra ela vai para a direita ou para a esquerda. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 10 pixels, a sombra ela vai 10 pixels para a direita, e se eu colocar menos 10 pixels, a sombra ela vai menos 10 pixels para a esquerda. Show de bola. E aqui eu vou colocar 0. E o segundo valor eu vou colocar 2 pixels, que esse segundo valor ele é referente ao eixo Y. Se a sombra ela vai para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 10 pixels, a sombra ela vai 10 pixels para baixo. E se eu colocar menos 10 pixels, ela vai menos 10 pixels para cima. Show de bola. E aqui eu vou colocar 2 pixels. E aqui o terceiro valor ele é o blur. Que o blur também, que muitos chamam de borrão, que vai ser aquele borrão da sombra. E eu vou colocar 10 pixels. E aqui o quarto valor aqui vai ser a cor da sombra. Que no caso eu vou colocar um hashtag 00000003D. Ctrl S. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui tem uma sombra. E para vocês verem que funcionou, eu vou colocar uma cor mais fácil de identificar. Um red. Então você consegue identificar que aqui já tem uma sombra. Se eu aumentar aqui o tamanho do blur, agora você consegue identificar que aqui tem uma sombra. Show de bola. Aqui eu vou colocar 10 pixels e aqui na cor eu vou colocar essa cor que estava. Vou salvar e vai ficar assim normalmente. Show de bola. E em seguida eu vou começar a mexer aqui nessa div dos inputs, que vai ser a div que vai ter a classe form content. Então eu vou vir aqui e vou copiar Ctrl C da vida. Aqui vai ser ponto form content. E nesse div ponto form content eu só vou aplicar um width de 60%, que ele vai pegar 60% do seu elemento pi. E se eu colocar aqui um background color red, tá aqui, ele vai pegar aqui os 60% da DivBox Form, porque o pi da DivForm Content é DivBox Form. E quando nós usamos a porcentagem, a sua largura ela fica referente ao seu elemento pi. E quando eu estou a falar referente, eu estou a querer dizer que a largura da DivForm Content ela vai depender da largura do seu elemento pi. Show de bola. E aqui no nosso DivForm Content, eu vou atacar essa div que tem classe título. Então vai ser ponto form content. Eu vou atacar aqui que tem classe título. Vou copiar. Ctrl da vida. Ponto título. Então nesse H3 que tem classe título, ele vai ter que ficar aqui dessa maneira. Então, primeira coisa, eu vou aumentar aqui o tamanho dele, que vai ser font size de 30 pixels. Eu também vou colocar um color white e eu vou colocar um font white, que o font white ele muda o peso da fonte, que eu posso colocar bold, e o font white ele vai dizer se a fonte ela vai ficar bem fininha ou grossa. Eu vou colocar 700. Show de bola. E depois de eu colocar 700, eu também vou colocar um text align center. Ele vai centralizar o texto no centro. Também vou colocar um margin bottom de 5 pixels. Vai ficar exatamente assim. Então em seguida eu vou atacar também esse parágrafo aqui. Então vai ser ponto form content e eu vou utilizar aqui esse subtítulo. Então eu vou copiar aqui o nome da classe. Vai ser ponto subtítulo. Aqui eu só vou aplicar o text align center. Então, e agora eu vou atacar aqui essa nossa tag form. Eu vou copiar a tag form. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer ponto form content form. Então na div ponto form content, procura a div form e eu vou utilizar ela. Então na tag form eu vou só aplicar um margin top de 15 pixels. Show de bola.
E agora, eu vou começar a estilizar essas divs que tem a classe form input. Eu vou copiar aqui elas, então vai ser ponto form content, ponto form input. Então nessa div form input também eu vou aplicar no mesmo top, mas só que vai ser de 20 pixels, posso salvar? E agora é hora de começar a estilizar aqui estas labels que tem aqui, que são essas labels que estão dentro da div form input. Então vai ser ponto form content label. Então nessa label eu vou colocar uma cor que vai ser exatamente a cor do parágrafo que nós colocamos lá em cima. E eu vou colocar o font size, que o font size é o tamanho da fonte. E eu vou colocar também font weight, no caso eu vou colocar de 600. Também vou colocar um text transform uppercase, que isso ele vai transformar todo o texto em maiúsculo, ou seja, que o texto todos eles vão ficar assim com os caracteres em caixa alta. Então se você reparar aqui no site original, então aqui depois da label, aqui nós temos um pequeno asterisco. Eu até vou dar zoom, que é para vocês poderem observar que esse asterisco ele tem a cor vermelha. E o asterisco, que no nosso HTML, o asterisco ele está dentro da tag spam. Então, se eu acessar label e depois eu acessar o spam, eu vou poder estilizar o asterisco. Então vai ser ponto form content label spam. Nesse spam eu vou colocar uma cor, que vai ser uma cor aí avermelhada. Vai ser hashtag ED4245. Vai ser hashtag ED4245. Eu vou salvar. E tá aqui. Aí ficou vermelho, tal igual ao original. Eu vou voltar. Olha, agora aqui falta nós começamos a estilizar aqui nossos inputs. Que esses nossos inputs aqui estão feios, eles vão ter que ficar aqui dessa maneira. Todos bonitões. Então vai ser ponto form content input. Então no nosso input eu vou colocar o padding de 10 pixels. Eu vou colocar uma altura de 40 pixels. Eu vou ter aqui o tamanho da fonte de 16 pixels. Eu também vou colocar um font weight de 400. Eu vou só aqui dar uma aqui. Eu vou colocar a largura de 100%. Eu vou colocar o border radius, um border radius de apenas 3 pixels. Eu vou salvar. Pá, ele vai ficar assim. Agora percebam que quando eu clico aqui no meu site, aparece essa borda no meu input. Eu não quero que isso apareça. Eu vou colocar aqui o outline none. Vou salvar. Aqui, e quando eu clico, já não aparece mais. E também eu vou retirar essas bordas que estão aqui no input. Eu não sei se você consegue ver, mas aqui tem borda. Para eu tirar a borda, eu faço border none. Eu vou salvar, vai ficar exatamente assim. Depois, eu vou colocar uma cor de fundo no nosso input, que vai ser um hashtag 20, 22, 25. Vou salvar da vida. Tá, tcharam! Ele vai ficar assim. Mas nós temos que mudar a cor do texto. Aqui não vai ter nenhum contraste. Então a cor do texto do input vai ser um hashtag DCDDDE, que vai ser exatamente esse código aqui. Eu vou passar uma música para você poder copiar. Então em seguida aqui no nosso input, quase não esquecia, eu vou aplicar um margin top de 8 pixels. Para dar aqui um espaçamento com o label. Show de bola. E em seguida aqui eu vou atacar agora a nossa div que tem classe forgetPasswordLink. Eu vou copiar aqui o nome da classe dela. Então vai ser ponto form content ponto forgetPasswordLink. Nesse forgetPasswordLink então nesse forgetPasswordLink eu vou colocar o mesmo top de 4 pixels. E eu vou copiar isso aqui. Eu vou colar. Agora eu vou utilizar aqui esse link. Então aqui eu vou colocar nesse link eu vou colocar aqui essa cor azul aqui. Então aqui vai ser um hashtag 00AFF4. Show de bola, vou salvar. Eu vou ver como é que ficou. Pá, agora falta mudar o tamanho da fonte dele. Eu vou colocar aqui o font size de 14 pixels. E também vou colocar um font weight de 500. 14 pixels. Vamos salvar e tá assim, exatamente assim. Agora falta nós estilizar esse botão. Ponto form content button. Que o nosso botão é esse botão aqui assim, que tem um texto a entrar. Vou salvar. E nosso botão, eu vou aplicar uma altura no nosso botão que vai ser de 40 pixels. Eu vou colocar o width de 100% com um padding de 2 pixels e 16 pixels. Também eu vou colocar o border radius de 3 pixels com um font size de 6 pixels. Eu vou retirar as bordas
com border none. Eu vou colocar um outline none. Vou salvar para ver como é que ficou. Não sei se eu estou falando muito rápido, né? Tá aqui o nosso botão. Falta nós poder mudar a cor dele. Background color. E a cor vai ser no hashtag 5865F2. Exatamente assim. Show de bola. Também eu vou colocar um cursor pointer para quando eu passar o mouse ele ficar com essa mãozinha. Show de bola. E aqui também eu vou colocar um margin top de 20 pixels. Vou salvar, vai ficar exatamente assim. Então, show de bola. E em seguida eu vou começar a utilizar esse texto aqui, que vai ser o texto que vai estar dentro da div register link. Vou copiar e aqui vai ser conforme mesmo o padrão vai ser .form_content.register link. Então aqui também eu vou aplicar um merge top de 3 pixels e um font size com o tamanho da fonte de 14 pixels. Vou salvar. Tá aqui. Agora falta nós estilizar esse link daqui. Então eu vou copiar aqui, Ctrl C, eu vou colocar A e o link que nós queremos utilizar é esse link daqui assim, que vai estar escrito registre-se. Então nosso link eu só vou mudar a cor, que a cor vai ser esta cor daqui, que nós colocamos no outro link. Eu vou colocar aqui, salvar, a cor é essa aqui, e vai estar exatamente assim. Em seguida nós vamos utilizar agora essa div que tem classe formQRCode. Então eu vou copiar aqui o nome da classe, vou copiar, aqui até vou colocar no comentário formQRCode, e que aqui nós precisamos alinhar a imagem, também os textos. Então vai ser .formQRCode, eu vou colocar o width de 40%, por que 40%? Porque aqui na nossa div form_content eu coloquei o width de 60%, e quando a div form_content ela ocupar os 60%, vai sobrar os 40%. Os 40% vai ser da div formQRCode. Beleza, espero que você tenha entendido. Então, vou salvar. E na nossa div formQRCode eu vou colocar um margin na esquerda com um margin left de 60 pixels, um text align center e um color white. Vou salvar. Ele vai ficar aqui dessa maneira. Ele vai ficar aqui o margin left de 60 pixels que nós mandamos. Show de bola. Então, em seguida, eu vou atacar aqui esse H2 que está dentro da div formQRCode. Então vai ser .formQRCode H2. E nesse H2 eu vou aplicar aqui um font size de 30 px, de 30 pixels, um margin top de 10 pixels, também um margin bottom de 10 pixels. E ele vai ficar exatamente assim. Então aqui no nosso canal nós falamos de programação web front-end. Então, o meu propósito é te tornar um desenvolvedor front-end melhor. E se você está gostando do vídeo até agora e ainda não é inscrito do canal, eu te convido a se inscrever no canal. Apenas se você quiser que o YouTube te recomende os meus vídeos sobre front-end, HTML, CSS, JavaScript e etc. Então, agora que você já é inscrito do canal, podemos continuar. Basicamente aqui a nossa tela de login ela já está quase pronta. Agora só falta nós fazermos já a parte responsiva. Que percebem que se eu diminuir aqui o tamanho da tela, não vai ficar nada agradável. No site que já está pronto, se eu diminuir aqui o tamanho da tela, vocês percebem que a nossa imagem ela desaparece. Só desapareceu, enquanto aqui não. Então, e para nós poder fazer isso aqui, eu vou utilizar aqui a Media Query. Mas antes eu vou apertar com o botão direito e inspecionar. Que aqui ele vai abrir a ferramenta do desenvolvedor do navegador. Que aqui nós vamos poder ver o código fonte da página e poder fazer mais alterações. Então, e para fazer com que quando eu diminuir aqui o tamanho da tela, a div que está em classe do formQRCode, que é essa aqui, desapareça, eu vou utilizar aqui as Media Query. Então basicamente a Media Query elas são um recurso do CSS que permite que nós façamos um determinado estilo para um determinado tamanho de tela. Então, por exemplo, para nós poder utilizar a Media Query, eu vou utilizar aqui @media, aqui eu vou fazer max. Desculpa se o som está mal, porque esse grilo só começaram a cantar agora. No caso eu vou fazer max width, que aqui no max width vamos colocar a nossa lógica. No caso eu quero que quando a nossa tela ela fique menor que deixa eu ver aqui, que quando a nossa tela fique menor que 800 pixels,
o nosso responsivo ele seja ativado. No caso, aqui eu vou colocar 800 pixels offset. E quando a nossa tela ela for menor que 800 pixels, o código que estiver aqui vai ser executado. Então, por exemplo, se eu atacar aqui a nossa div .boxform, quando a nossa tela ela for menor que 800 pixels, eu quero que a nossa div boxform ela tenha uma cor de fundo vermelha. Você vai, olha aí. Já perceberam que a cor da tela já mudou? A nossa tela ela ainda não é menor que 800 pixels. Então eu vou diminuir. E quando a tela for menor que 800 pixels, pam! A nossa div boxform ela vai ter o background color vermelho. Então ela vai ficar vermelha. Espero que você tenha entendido. Então quando a tela for menor que 800 pixels, eu vou querer que essa nossa div boxform ela desapareça. Então, e para fazer com que a nossa div form QR Code, que essa div aqui desapareça, que ela desapareça, eu vou fazer assim, .form QR Code display none. Com o display none, o elemento ele vai desaparecer. E quando eu ver aqui na minha página original, que é essa aqui, se eu diminuir aqui o tamanho da tela, pam, desapareceu. E você percebe que quando ele desaparece, a largura aqui da nossa div boxform ela não se altera. Ela ainda continua com a largura que nós setamos lá no início. Que no caso é a largura de 684. E no caso, se eu colocar uma altura de automática, você percebe que a altura da boxform ele já vai alterar. Também se eu colocar uma altura automática, ela já vai se alterar. Então eu vou fazer exatamente isso aqui. Então vai ser .boxform e eu vou colar isso aqui. Que a altura e a largura elas vão ser automáticas. Elas vão ser baseadas no conteúdo que tiver dentro. Mas só que isso aqui ainda não resolveu o nosso problema. Aqui ainda ficou um bugzinho. E você se lembra lá que a nossa div form content, nós colocamos lá o width de 60%. Tá aqui. Por exemplo, se eu subir até aqui, tá aqui. A nossa div form content, nós colocamos o width de 60%. E quando ele chegar aqui no responsivo, eu vou querer que ele tenha um width de 100%, que é para ele ocupar toda a largura da div boxform. Então vai ser .form content width 100%. Você vai. E tá aqui, funcionando. Então, se você está começando os seus estudos sobre programação web e quiser aprender e dominar as tecnologias mais usadas no front-end para assim trabalhar de casa e ganhar dinheiro com isso, eu vou em PDF, onde você vai aprender as tecnologias mais requisitadas no mercado de front-end, como HTML, CSS, Sass, JavaScript, React, TypeScript, Styled Components e Tailwind CSS e ainda mais. E ele também conta com um roadmap de estudo, ou seja, ele vai dar tudo passo a passo para você estudar, um material de apoio, projetos práticos e muito mais. Então, caso queira conhecer essas tecnologias, eu vou deixar o primeiro link na descrição para você poder acessar. Então, o projeto de hoje foi esse, eu espero que você goste. Qualquer dúvida deixa nos comentários, eu vou tentar te ajudar. E uma boa continuação e tchau!